vamos dar início. Muito bom dia a todas e a todos uma vez mais, aos que foram entrando e que não fomos cumprimentando. Eu sou Liliana Silva, sou diretora técnica da FARPA, a entidade que tem a seu cargo este projeto que é o Inclusivamente, e é normalmente este projeto que surge este ciclo de webinars. É um ciclo que neste primeiro semestre vai falar sobre a importância das emoções confinadas, aqui um bocadinho com o mote da pandemia. Este é o primeiro. Este ciclo de webinars conta também com a parceria da EAPN do Núcleo de Santarém, a quem agradeço na pessoa da doutora Ricardina, que se disponibilizou desde o primeiro momento a ser parceira deste projeto. A FARPA, como quase todos saberão, é a única instituição do nosso distrito a trabalhar na área da reabilitação, da saúde mental e de pessoas com doença mental grave, e este inclusivamente financiado por fundos comunitários é um projeto de apoio domiciliário a estas pessoas. Portanto, o que fazemos é levar o suporte que o Fórum já promove, em termos de reabilitação, reintegração, atividades ocupacionais, e levá-lo à casa de quem nos solicita. E assim a saúde mental ganha aqui uma ferramenta de proximidade que determinados concelhos e determinadas freguesias não conseguem pela distância à questão dos serviços instalados. E é assim que nasce também este ciclo de webinars. Aproveito para aqui cumprimentar a minha equipa, a doutora Joana Varanda, a doutora Henrique Batista Lopes, onde é que está Henrique? Já não o vejo, a doutora Amanda e a doutora Joana, identifiquem-se, digam um adeus às pessoas, que são a equipa que levam inclusivamente a casa de todos. Queria também aproveitar para agradecer à doutora Margarida Ribeiro de Almeida por conseguir encaixar este momento na sua agitadíssima e preenchidíssima agenda, assim como à doutora Sofia Gabriel. Muito obrigada a ambas. E claro, à doutora Sónia Lobato, a presidente da UDIPS, agora aqui com este novo percurso e com este peso enorme de todas as instituições em cima de si, bem-aja por ter aceito este desafio e por ter escolhido levar os destinos de todos, e também presidente do LEN. Assim sendo, passava a palavra à doutora Sónia para dar início aos trabalhos. Muito obrigada e que seja proveitoso para todos, é o que esperamos. Então, um bom dia a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite à doutora Liliana. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa, pela coragem de falar deste tema, que é muito oportuno. Ainda não estávamos no ar e comentava com a Ricardina que realmente falar deste tema é, apesar da tristeza que o tema carrega no título, a falar dele acrescenta-nos saúde, e por isso estão de parabéns. Este é um tempo em que nós temos que ter coragem de falar das coisas, e portanto todas as iniciativas que ousem falar daquilo que não se quer falar, mas que tanto sentimos, contem com a União Distrital de Santarém para apoiarem tudo na minha pessoa, através de outros elementos. Vamos abraçar estes desafios, porque efetivamente o isolamento está a trazer isto a cada um de nós, e nós somos seres sociáveis, nós existimos para socializar, nós temos de nos relacionar, e os relacionamentos estão em suspenso, não é? Temos um estado de emergência que veio suspender a circulação, a nossa liberdade, e parece que de alguma forma nós próprios clicamos num botão e suspendemos também. E eu julgo que estou a falar com muitos profissionais que estão ligados ao setor, ao terceiro setor, mas profissionais que lidam com pessoas, e o terceiro setor tem essa maravilha, eu digo que é a oitava maravilha, trabalha para as pessoas, nós trabalhamos para as pessoas, da deficiência, da saúde mental, dos idosos, das crianças e jovens. Nós lidamos diariamente com pessoas, é a oitava maravilha deste setor, mas obriga-nos a clicar num botão para a nossa defesa e suspender aquilo que sentimos para conseguirmos ajudar o outro. Não sei se me acompanha, não é? Eu, para trazer um sorriso para dentro da instituição, para os meus idosos ficarem inspirados, eu tenho que muitas vezes desligar o botão das minhas emoções, dos meus problemas que os tenho, para não passar para eles. Então, no fundo, todos nós vivemos num estado de emergência, sem ser aquele que é decretado pelo governo,
Todos nós, de alguma forma, suspendemos o nosso botão das emoções, suspendemos, maioritariamente nós estamos aqui mulheres, o nosso papel de mulher, de mãe, de esposa, de amante, os maridos, os homens, suspendemos isso tudo e somos profissionais. E isso pode resultar numa resposta de surto, mas temos que desligar o botão e temos que olhar para nós e falar daquilo que nos afeta, porque nós, se contribuímos de alguma forma para este setor, é porque nós existimos. Não é? A nossa família é a nossa inspiração, os nossos amigos, as nossas viagens, o abrir uma garrafa de vinho, o que for, tudo isso nos inspira para que possamos ser profissionais extraordinários nas nossas instituições. E esse paradigma está a inverter-se. Nós estamos muito focados, trabalhar, e estamos-nos a esquecer que a razão do nosso trabalho é a pessoa que nós somos. E essa inspiração encontra-se nas coisas lá fora, para fora da instituição. Pode ser na jardinagem, no que for. Então, nesta perspectiva, eu espero mesmo que as duas profissionais que vão ter a palavra, mas também o painel excelente, pelo que percebi da doutora Liliana, 120 participantes, maravilhoso, maravilhoso, é um excelente sinal. Que consigamos nos reorganizar aqui e trazer depois para a segunda parte questões que possam sair daqui com resposta ou reflexão. Não temos que sair daqui com respostas para tudo. Eu vejo este tempo como um tempo de reflexão, vamos pôr o dedo na ferida, vamos falar das coisas sem pudor. Acho que isso era muito importante acontecer. Não haja aqui vergonhas nem pudor, com a elevada educação que todos têm, mas se estamos aqui unidos neste tempo de quase 2 horas, se viemos até este tempo, é porque trazemos dúvidas, trazemos medos, mas não com vergonhas. Somos todos aqui de uma forma unânime, com a mesma condição. Queremos saber mais e queremos partilhar e queremos falar e conhecer a nossa dor e a dor dos que nos rodeiam. Posto isto, eu vou passar a apresentar, portanto, aquela que será a primeira oradora. Estou aqui a ver as minhas notas. A doutora Margarida, correto? Será a primeira a ter a palavra, não é, doutora Liliana? É a doutora Margarida, sim. É a doutora Margarida. Desculpa, estava aqui a mandar os links para quem ainda pede. Sim, Desculpem. então eu vou fazer uma breve apresentação da doutora Margarida. Estava a ver se via o rosto, porque eu não a conheço. Eu tenho o painel todo aberto. Doutora Margarida. Está com o dedo no ar, de vermelho. É vermelho, não é? É rosa, é rosa. É rosa. Doutora Margarida, casada, mãe de 2 filhos, avó de 3 netos e com a belíssima idade de 65 anos. Foi esta a apresentação que tenho aqui do seu currículo, mas naturalmente tem muito mais. E gostaria muito então que no tempo que foi concedido abordasse realmente e fizesse a abordagem necessária para depois também passarmos à próxima oradora e termos um tempo efetivamente de discussão. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Sónia. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo início dos trabalhos de uma maneira brilhante. A minha apresentação como pessoa é exatamente essa. Mulher, mãe, casada, amiga dos meus amigos, como profissional. Sou médica, especialista em medicina geral e familiar e sou terapeuta familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e nessa condição eventualmente terei uns óculos, não um olhar, mas uns óculos que me ajudam a estar mais atenta a algumas coisas. Começo por agradecer a presença de todos os que estão na Assembleia, o convite que me foi feito e deixem-me dizer-lhe que é talvez o tema que mais desafios me causa, porque como técnicos sabemos sempre pouco e como pessoas, para lá chegarmos e saber alguma coisa é preciso ter sofrido um bom bocado. Não sei bem em que qualidade é que vos venho falar, mas acho que a mistura das duas, com o pouco pudor que me resta para falar nestas coisas, uma grande mistura das duas, sobretudo porque neste agradecimento está também o ter ficado muito sensibilizada por haver quem já partilhou que teve perdas recentes.
Portanto, eu não estou como oradora para uma assembleia de pessoas que vêm falar do que acontece quando alguém perde alguém, mas estou muito consciente e por isso também vos peço que numa conversa que possa surgir, me digam aquilo que vão sentindo, porque neste momento a minha prioridade passou a ser dizer tudo o que eventualmente eu precisasse de ouvir ou que precisei de ouvir nos momentos difíceis que correspondem sempre àquele momento inerente à vida, nem sempre esperado, às vezes violento, outras vezes esperado mesmo, e que por todos nós já passámos por isso, uns mais vezes, outros menos vezes, e portanto um especial pedido, eu não escondo que tenho convicções e que tenho crenças, portanto um especial pedido para que o Espírito Santo ilumine todos aqueles que ouvem, que ouçam aquilo que têm que ouvir, e eu que seja capaz de estar à altura de dizer aquilo que eventualmente deve ser dito. Portanto, perdoem, mas eu não sou capaz também de ser quem sou sem assumir por inteiro aquilo em que acredito. Não vou entrar em nada que seja técnico, porque tenho a doutora Sofia, que a seguir a mim falará daquilo que é o processo de luto, mas para se falar de luto presumo que pelo menos uma pequena introdução só para dizer o que é isso do luto, estar de luto, fazer o luto, o que é isso de luto? O luto é um processo mais ou menos longo, mais ou menos lento, mais ou menos agitado, que vai desde o momento em que perdemos alguém ou alguma coisa muito importante na nossa vida, um emprego, um projeto ou uma pessoa, e é o tempo que vai desde esse momento até que somos capazes de perceber que estamos melhores pessoas, que não ultrapassamos, mas aprendemos e retomamos a nossa vida de pleno direito, de decisão, de produtividade, e portanto isto é um luto. Não sei se concordarão comigo, mas foi de tudo o que eu encontrei, o processo de luto é efetivamente este tempo que para cada pessoa tem um tempo e um contexto. E aquilo que hoje nos faz vir aqui falar de luto em pandemia é o contexto. Porque luto há desde o princípio dos tempos. O que nos traz a agudeza e a urgência é que estamos a falar de um processo eterno, mas que neste momento tem um contexto próprio, com características próprias, com dores próprias, são as que são acrescidas da velocidade, da incapacidade de estar perto, da falta de apoio social daqueles que estão habitualmente ao nosso lado e que nestas condições muitas vezes não conseguem estar. Eu penso que os lutos em pandemia têm sido dificultados e esta é a minha partilha de mulher e de médica. Não vou falar de lutos patológicos porque mesmo em época de pandemia poderemos não fazer lutos patológicos se nós, os que estamos ao lado, conseguirmos ser a rede e o suporte que as pessoas precisam. Para isso, a primeira coisa que eu acho que seria muito importante seria redimensionarmos a nossa relação com a doença e com o vírus. Tenho ou não tenho mais medo deste vírus do que é legítimo? Conheço ou não conheço os meios de proteção que me podem salvaguardar e, assim sendo, continuar na primeira linha de suporte sem ostracizar, sem transformar esta vida numa enorme leprosaria do século X ou do século IV. Portanto, há que nos questionarmos como profissionais, nós os médicos e os enfermeiros, na minha opinião, e que me perdoem os que estiverem desse lado, eu costumo dizer que nós fomos enganados, não somos profissionais da saúde, somos profissionais da doença. É que de tanto dizermos que somos profissionais da saúde, pode acontecer que nos esqueçamos como é que se está junto de uma pessoa gravemente doente. Podemos ficar baralhados,
podemos ficar confusos. Afinal, o meu cérebro está programado para ser profissional da saúde. Eu não sou profissional da saúde, a não ser quando venho a estes acontecimentos, quando sorrio, quando sou uma pessoa que se dá, quando promovo a saúde física e mental, não é quando estou perto da doença. Assim sendo, a primeira coisa que eu gostaria, porque falar de luto é falar para os que ficaram técnicos, os que ficaram familiares, os que ficaram amigos. Para os técnicos, a primeira coisa que eu gostaria em tempo de pandemia, seja ela qual for, é que percebam exatamente qual é a linha que separa o meu legítimo receio desta doença e da contaminação, mas também todas as precauções que são seguras e que eu posso perfeitamente assumir para me proteger e estar perto de quem precisa. Isto é assim uma coisa que para mim é importante. Pode parecer que não tem nada a ver com o luto, mas se eu, médica, que acompanho uma família que de repente tem um doente de Covid, se eu me assusto e se eu não estou tão presente como eu gostaria, por mecanismos que até são inconscientes, as coisas podem correr menos bem. Se eu, médica de uma família que me habituei a acompanhar, continuo presente na vida da família e dos amigos, e mais, posso antecipadamente, se a pessoa adoece, se as coisas vão ficando mais graves, começar a ajudar a fazer o processo do luto. E se as coisas correm bem, depois como é que fica? Tanto melhor. Se as coisas correm bem, tanto melhor. Mas se calhar é como com as doenças oncológicas, se correr bem, tanto melhor. Mas é sempre uma situação em que nós temos que perceber que vamos ter que dançar uma dança difícil, da qual não conhecemos nem os passos nem a música, e que vamos ter que vivendo à medida que vier ter connosco. E nós estamos lá, os profissionais, aqueles que dizem que de facto estamos para ajudar as pessoas. Mas aí temos que ter muito insight, muita consciência de nós próprios para percebermos aonde é que eu estou, até onde posso ir e quem é o outro da minha rede que eu vou ter que ir buscar para fazer comigo a supervisão de mim mesma. Esta pode ser talvez a coisa mais estranha que está a ser dita num web sobre luto ou sobre dificuldades, é que eu não tenho nenhum medo de dizer ai, estou aflita, não sei agora gerir este meu sentimento. Não é de certeza sozinha. De um lado tenho a minha crença, que já vos disse, do outro lado tenho de certeza alguém na minha rede que é a pessoa que nesta altura eu vou buscar para me dizer, anda cá, preciso de supervisão, preciso de ti, estou aqui aflita, como quando precisamos do nadador salvador para nos ajudar a pegar na boia da maneira certa. Isto é aquilo que me parece de imediato. Depois é preciso que em tempo de confinamento saibamos confortar e dar às pessoas a confiança de que os outros não são com certeza totós, este totós no sentido de aparvalhados, e a ausência do corpo tem que ser trabalhada de uma forma muito cirúrgica. E aí é para profissionais da saúde mental. A mim cabe-me inspirar confiança, os profissionais da saúde mental, os profissionais ligados à doença mental, não que seja uma doença mental, mas é pelo menos uma área imensa do sofrimento emocional, terão que ter estratégias personalizadas, de alta costura, não pode ser pronto a vestir, que seja para cada pessoa naquele contexto a certeza, tanto quanto possível, de que aquela pessoa que faleceu e que foi a enterrar ou a cremar é o seu familiar identificado. Isto é extraordinariamente penoso, é das coisas mais difíceis no momento, mas temos que dizer que é um momento de catástrofe. Se houvesse um terremoto, com esmagamentos, com desfigurações, torrentes, tempos de guerra, é igual. E aí nós temos que pegar com muita sabedoria, a possível, a que cada um de nós tem, eu gostava de ter muito mais, para que cada pessoa fosse encorajada a encontrar dentro de si as respostas
para as perguntas que vai fazendo, mas sobretudo encontrar as perguntas. O que é que eu queria saber? O que é que para mim era importante? Porque em alturas de sofrimento todos nós sabemos que as nossas emoções se transformam assim numa espécie de queijo suíço cheio de buracos, amorfa, que corte eu por onde cortar, vou ver sempre o mesmo. Portanto, é preciso haver alguém que vá fazendo a disseção daquilo que vamos encontrar. Penso que podemos mesmo ir avaliando, ir sondando, ir identificando quais são os recursos que as pessoas têm dentro de si para progredir até no seu desenvolvimento pessoal face ao luto. Depois dar às pessoas, aos familiares de quem faleceu, seja em que circunstância for, porque isto é luto em tempo de pandemia, mas não é morte por Covid, é luto em tempo de pandemia, não estamos a falar dos que morreram com Covid, aí as coisas são particulares e serão ainda de outra maneira. Penso que para as pessoas que são crentes e têm espiritualidade, aquilo que são os ministros da sua religião são pessoas a serem claramente chamadas ao processo, qualquer que seja a religião, qualquer. É judeu, é cristão, é protestante, é católico, é ortodoxo. Nós podemos ajudar as pessoas e fazer-lhes esta pergunta. Olha, tem alguma crença na sua espiritualidade? Há alguém na igreja a que eventualmente pertença, que possa ser a pessoa que gostaria de ter junto de si neste momento? Porque nós sabemos a força que a espiritualidade tem, muitas vezes as pessoas têm, por um lado, vergonha. Por outro lado, nós temos medo de fazer esta pergunta porque está ligada à história de um sacramento que é muito falado, que é o da extrema unção, que as pessoas antigamente eram ungidas à hora da morte. E hoje todas as pessoas sabem que todas as religiões que têm eventualmente suportes perto da morte são suportes que são anteriores à morte, são durante a doença. Prefiguram um apoio que é muito prévio, é de fortalecimento na doença, qualquer que seja o desfecho. Pode ser uma operação ao apêndice. Qualquer pessoa pode pedir ao seu ministro da sua religião que o conforte, que o ajude, que lhe dê forças, embora depois os sacramentos sejam, de facto, da religião católica, mas isso não é para aqui chamar. Depois é preciso, na minha opinião, fomentar. É para mim uma coisa que dá muito bons resultados. Sinceramente, integrado no processo do luto. A linha A, se assim posso dizer, deixar que todas as emoções sejam expressas, as mais estranhas. Nunca dizer, não esteja assim, não chore. Nunca. As pessoas têm o direito a extravasar tudo que lhes vai na alma. Mas depois, eu tenho a obrigação de ser o repertório das coisas boas do falecido. Eu tenho que ser a pessoa que procura estabilizar, fazendo com que, depois de respeitados os ritmos, os tempos, as manias de alguns, os rituais inerentes à cultura, a cada cultura. Nós temos neste momento no nosso país pessoas de variadíssimas culturas que têm face à morte visões e posturas e cultos e rituais completamente diferentes e que nós, profissionais, temos que aprender a respeitar e a procurar entender. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é fazer a lista das coisas boas que o morto, o falecido, deixou. Coisas boas. Quais são as boas memórias? E se houve más memórias, será porque aquela pessoa era capaz de fazer melhor ou não seria mesmo capaz de fazer melhor? Isto é uma coisa que alivia extraordinariamente quem está a fazer um processo de luto. Há uma coisa de que é importante falar. Parece muito tonto, parece muito despropositado, mas as pessoas vão falar daquilo que o falecido deixou. O que deixou de mágoas, o que deixou de desgostos, o que nos deixou de falta de tempo para conversarmos, o fechado que era, que nunca me permitiu, por temperamento, que eu dissesse tudo o que sentia, o que eu me arrependo de ter sido tão fechada que nunca disse tudo o que era importante.
mas também, ai, agora vêm lá problemas, há dinheiros para dividir. Tudo isto faz parte à nossa capacidade, é um desafio à nossa capacidade de estar presentes na vida das pessoas e dizer, não pensem em dinheiro agora. Não, em que é que isso para si é um problema? O que é que acha que pode acontecer? E não queiram saber a quantidade de conflitos que podem ser evitados se nós deixarmos que um familiar, um amigo, exteriorize aquilo que é o seu receio ou a sua aflição face a uma situação que é material, até porque com estes lutos às vezes há mesmo, independentemente das heranças, há perda de rendimentos, em pandemia as coisas ficaram ainda pior e portanto temos que ter atenção a tudo isto dos lutos. Evitar aconselhar as pessoas a procurarem respostas que são mais ou menos esotéricas. As pessoas têm a sua maneira de estar, de ser, de ver o mundo, mas às vezes aparecem umas almas bem intencionadas que vêm com alguns argumentos de que em determinado contexto talvez fosse possível voltar a estar com o falecido. Todas as experiências que eu tenho nesse sentido, e posso-vos garantir que só falo disso porque tenho algumas, dificultaram extraordinariamente o processo de luto e de recomeço. Acho que vos poderia dizer muito mais sobre o luto. Às vezes as pessoas teimam em usar mais tempo, uma cor mais ou menos escura, e eu penso que é uma coisa que teremos sempre que respeitar, embora possamos partilhar o alívio, tudo isso, mas eu costumo dizer, eu achava que nunca vestiria luto por ninguém. Sempre achei que o preto era a minha cor da cerimónia e que ficava bem quando efetivamente são as grandes celebrações. Até ao dia em que me morreu uma pessoa e que de repente eu percebi que não conseguia vestir outra cor. E percebi, senti na pele. A minha cabeça era uma coisa, a minha alma era outra. E se houve história que me ajudou a perceber que a alma e as emoções são uma coisa e a minha cabeça é outra, esqueçam. O luto é de facto o que nos dá a certeza de que a minha cabeça pensa, mas a minha alma sente e não tem nada a ver. É preciso ir à procura do tal do discernimento, aquele que eu acho que fica aí a meio caminho entre o coração e a cabeça, ocupa algum tempo. E eu também percebo que quem se veste de escuro está mesmo à espera que a gente não vá como se estivesse vestido de amarelo ou cor-de-rosa, como eu. E posso-vos dizer que preferi vestir hoje o meu cor-de-rosa de propósito, porque também se pode falar da morte com a alegria daquilo que ela tem de libertador, de percebermos que a pessoa partiu com certeza e acreditamos, eu acredito, voltou para casa e estará melhor. Depois de tudo isto, e porque prefiro que me façam perguntas, decidi que ia acabar lendo-vos um texto chamado O Luto e os Seus Tempos. Não é um texto técnico, mas se me derem 2 minutos, posso? Então, quando morre alguém que amamos, morremos com ele. Não sabemos, mas sentimos. Perdemos o chão, a rotina, o sentido, a presença, o som da voz, o cheiro do outro, o abraço e até a falta dos conflitos faz falta. Penso ser útil aceitar 3 dias de vida tumular, sem fome, sem sede, sem sono, sem vontade e sem pensamentos. E ao 3º dia ressuscitou. Tempo de sair do túmulo. Podemos iniciar a reflexão sobre regresso a casa. Descoberta de que estamos vivos. Temos fome, sede e pensamos. Afinal, se calhar não amava assim tanto, até sobrevive. Que horror! Como vou ser capaz de ficar viva? Voltar ao trabalho. A vida e a atenção dos outros sobre mim até já diminuiu. E os que me amam, carinhosamente ou mais imperativamente, forçam-me a viver.
missa de sétimo dia ou para os não crentes, o primeiro fim de semana a sós. Tudo de novo se é missa de sétimo dia. A dor da minha alma mal representada, mal espelhada nas caras dos presentes. Depois disso, a vida vai retomando a rotina, na solidão das horas da falta, numa saudade imensa, a descoberta sempre surpreendente, que aquele telefonema a contar ou a perguntar não tem ninguém do outro lado. O número de telefone é já inútil, mas não é eliminável da lista de contactos. Às vezes, marcámo-lo numa procura pela certeza de que é mesmo verdade. Não vai atender. Missa do mês. Ou, para os não crentes, o quarto fim de semana a sós. Percebemos que só junto de nós se manifestam algumas tristezas. Mesmo os mais próximos, a certa distância, conversam conversas profanas. Pior, até eu consigo ver isso e algumas chamam-me a atenção. O que significa que até eu estou mais viva e atenta do que pensava. Até que um dia percebo que não preciso do telemóvel. A comunhão dos santos existe. A saudade não diminuiu nem um pouco. A dor, essa vai devagarinho, retomando o seu ritmo, se transformar em gratidão pelas memórias boas, vividas juntos, até ao aleluia, até ao obrigada pela presença dos sinais. E a vida, de facto, retoma o seu sentido na gratidão pela pessoa que viveu connosco até partir. Muito bem. Muito obrigada, doutora Margarida. Passou depressa, eu estava já aqui a ver, esqueci-me de repente que eu era a moderadora e tinha que pôr o sino. Nós começámos com um quarto de hora de atraso, mais ou menos, portanto eu passei 2 ou 3 minutos. Não, mas quando disse assim, bem, dão mais 2 ou 3 minutos, de repente caiu uma ficha que eu estou aqui como moderador e acho que os moderadores têm que controlar os tempos, portanto teve exímia nisso, mas a sua intervenção soube a pouco. Eu senti a dada altura que estava a fazer terapia consigo, portanto não estou no divã, estou mesmo numa cadeira sentada, mas foram 20 minutos, mas arejou a alma. As suas palavras, estou a falar por mim, que eu ouvi, mas eu creio que será extensível a todos os que nos estão a ouvir. O seu tom de voz, a forma como colocou as palavras, foi tudo muito certeiro e, portanto, abriu de forma extraordinária este tempo de reflexão. Isto não acabou ainda, isto está a começar, isto só aqueceu, isto só foi a prova de que quem realmente chegou já não vai arredar pé, e doutora Liliana e doutora Ricardina, eu acho que vocês têm que fazer mais disto, já deu para perceber. Muito obrigada, eu não a conhecia, mas estou encantada realmente com a sua intervenção, muito obrigada pela sabedoria das suas palavras. Obrigada. Vou passar então à próxima oradora, doutora Sofia Gabriel. Vou-lhe pedir que ponha o dedo no ar, porque eu também não a conheço e gosto de conhecer o rosto de quem estou a falar. Estou a ver se encontro. Aqui. Vou pôr a minha tela cheia para a encontrar. Onde é que está a doutora? Estou aqui. Ok. Sim, senhores, bem-vinda. Obrigada. Portanto, a doutora Sofia Gabriel, psicóloga clínica na MIND, Instituto de Psicologia Clínica e Forense, onde é também responsável pela consulta de apoio psicológico no luto. Vejo também que é mestre, portanto, em Psicologia Clínica Cognitiva, Comportamental e Integrativa, e tem também, portanto, já um historial, o seu percurso académico é muito focado, efetivamente, numa intervenção de recuperação num processo de luto. Sem demoras, passo-lhe então a palavra. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todos novamente e queria agradecer o convite, a minha honra, e também dar os parabéns por esta iniciativa que eu acho incrível e de todos os projetos que têm que eu tenho conhecimento. Portanto, eu vou partilhar aqui tela com vocês. Tenho uma pequena apresentação. Se me deem autorização, por favor, só para não perder. Veja, a doutora Sofia já está como anfitriã. Aqui não há possibilidade de ficar como co-anfitriã, mas agora deve dar para partilhar. Sim, sim. Eu não sei se estão a ver a partilha. Sim.
Ok, então, sem mais demoras, o meu nome é Sofia Gabriela, eu sou psicóloga clínica na Mind, onde sou responsável pela consulta de apoio psicológico no luto e que desde já posso partilhar com vocês que neste contexto da pandemia os pedidos de ajuda, felizmente, não é? Dado o contexto que vivenciamos de perda e luto, têm crescido bastante e temos recebido muitos pedidos de ajuda. Desta forma, venho aqui partilhar com vocês, no fundo, o que nos diz a ciência acerca do processo de luto na pandemia, mas também partilhar muito, no fundo, a minha experiência mais próxima com este contexto. Desta forma, começaria pelas especificidades do processo de luto numa pandemia e dos fatores de risco para patologia e complicações no luto, ainda que nem sempre aconteça, como a doutora Margarida referiu muito bem, e desta forma podermos pensar que tipos de luto podem ser originados no contexto de uma pandemia e falar, se existir tempo, muito rapidamente aqui de alguns princípios para a intervenção psicológica. Desta forma, e não mudando nada ou transformando o que a doutora Margarida referiu da definição de um processo de luto, gostaria apenas de reforçar que no contexto em que nós vivemos, toda a comunidade se encontra em luto, não apenas por perdas reais, como perda das pessoas que nos são mais próximas, mas também por perdas ditas simbólicas, ou seja, pela perda da liberdade, da segurança e da sensação de controlo, que são no fundo aqui três pilares quase que imprescindíveis e fundamentais, peço desculpa, para a sensação de bem-estar e de plenitude do ser humano e que vem aqui dificultar não apenas o processo de luto, não é? Mas todo o nosso bem-estar e cotidiano. É como se as pessoas e a comunidade se encontrassem em luto pela vida como a conhecíamos até então. Desta forma, tendo em consideração que uma perda pode ser uma das experiências mais dolorosas e mais traumáticas para o ser humano, podemos aqui quase que antecipar que quando acontece no contexto de uma pandemia, em que existem circunstâncias de impotência, ausência de controle e medo do desconhecido, não é? Estas perdas são vividas particularmente com uma intensa raiva, revolta e frustração. Para além de que aqui o medo do contágio, o medo da morte e da transmissão do vírus vem aqui acentuar no fundo, o tabu e o evitamento deste tema, que vem também reduzir o suporte social que é providenciado às pessoas em luto, e vamos refletir um pouco mais sobre isso. O que também gostaria de partilhar com vocês é que, por exemplo, até ao dia 25 de dezembro, até ao dia de Natal, morreram mais de 6.000 pessoas em Portugal. E se tivermos em consideração que por cada morte 6 pessoas se encontram em luto, então podemos aqui referir que 38.000 portugueses passaram as festividades a gerir uma ou mais perdas, não é? A gerir o sofrimento às cadeiras vazias durante as festividades de Natal, que são tão importantes para a nossa comunidade, não é? E que, no fundo, mesmo que tenha sido apenas uma perda, vem aqui a ativar as emoções de perdas do nosso passado e questões por resolver que, neste contexto de sofrimento e pouco suporte social, vêm aqui a ser particularmente ativadas. Desta forma, como a doutora Margarida referiu, nem sempre são desenvolvidos luto patológicos, mas existem aqui alguns fatores que vêm aqui acentuar o risco de patologia e complicações no luto. Dado este risco elevado de patologia, podem ser desenvolvidos vários tipos de luto, como o luto inesperado, antecipado, ambíguo, e que vamos falar deles de seguida, um pouco de forma mais rigorosa, mas o que eu vos queria referir aqui rapidamente era que fatores de risco existem para patologia no luto. Em primeiro lugar, temos quase que automaticamente aqui o sofrimento associado à Covid, como por exemplo as dificuldades respiratórias. Muitas vezes em consultas chegam pessoas que desenvolvem imagens quase traumáticas da pessoa perdida em sofrimento, por exemplo ao choro, aos gritos em sufoco, e que por vezes nem sequer corresponde à realidade, não é? A pessoa não vivenciou nenhum destes momentos, mas a pessoa em luto está em tamanho sofrimento que desenvolve aqui estes pensamentos ruminativos e imagens traumáticas que dificultam não só o processo de luto, mas naturalmente o dia-a-dia e a vida da pessoa, não é? Porque são imagens traumáticas. O contacto constante com as notícias acerca do número de mortes também vem aqui a causar algumas inseguranças às pessoas em luto em relação aos cuidados prestados à pessoa perdida, não é? Mesmo que confiem ao máximo nos profissionais de saúde, este contacto constante com as notícias de morte, notícias sobre pessoas nos corredores dos hospitais, vem aqui suscitar algumas dúvidas, na maioria das vezes irrealistas, não é? Será que desistiram da minha mãe? Será que prestaram todos os cuidados? E que vem aqui trazer muito sofrimento. Para além disto, do risco de luto prolongado ou patológico, também existe aqui o risco de serem desenvolvidas outras perturbações, como por exemplo a depressão ou o agravamento de doenças mentais pré-existentes.
Desta forma, aqui como um resumo destes fatores iniciais, são aqui os pensamentos intrusivos em relação ao aumento da morte da pessoa perdida, a sensação de alienação social, que vamos falar um pouco mais à frente, não é? Esta falta da pessoa que nos dê aqui uma boia salva-vidas, como há pouco referi a doutora Margarida, e depois, quase como consequência, aqui uma desesperança em relação ao futuro. E, portanto, vou-vos aqui falar de 7 fatores de risco para a patologia, concretamente, e que até podemos discutir um pouco no final das vossas experiências, quais é que sentiram que teve mais impacto no processo de luto das pessoas que vos são próximas. Em primeiro lugar, temos aqui a ausência de rituais fúnebres. Independentemente da religião da pessoa e das crenças, um funeral não se encontra meramente ligado à Igreja Católica e, para além de ser importante no sentido das crenças religiosas da pessoa, tem aqui mais funções. Em primeiro lugar, um funeral é importantíssimo porque existe um confronto com a realidade da perda e com a sua irreversibilidade. Ou seja, é um momento em que aquele choque inicial quase que é quebrado no momento do funeral e em que a pessoa percebe, ok, esta perda é real, eu vou ter que enfrentar este processo de luto. Este momento, simultaneamente, funciona como um momento de despedida, em que a pessoa perdida é homenageada e, portanto, traz aqui alguma sensação de conforto e algum bem-estar dentro do possível à pessoa em luto. Dado que nos funerais, na maioria das vezes, apesar de que no contexto pandémico isto não foi de todo permitido, não é? Algumas pessoas nem sequer conseguiram ter este momento de despedida e confronto com a realidade, tendem a estar ao nosso lado as pessoas mais próximas e que providenciam aqui muito apoio emocional, quase que estão aqui colo à pessoa em luto. E este colo também permite algo muito importante, que é no fundo expressar as nossas emoções, como a doutora Margarida referiu há pouco, quase que chorar, gritar, dizer tudo o que nos vai na alma, e que sem este momento de confronto, como é o funeral, podemos facilitar aqui a repressão das emoções e, no fundo, estarmos quase como uma bomba relógio com tudo dentro de nós e sem oportunidade para expressar o que sentimos. Para além destas 4 tarefas, sabemos também que a ausência de um momento de despedida vem aqui a aumentar o risco de depressão, de stress pós-traumático e, naturalmente, patologia no luto. Sabemos também que, por vezes, um abraço pode ter muito mais impacto do que todo um discurso bem estruturado e bonito sobre o quanto lamentamos a perda e, de facto, no contexto que vivemos, este abraço foi totalmente impossível. Mais uma vez, quando a pessoa é impossibilitada de estar no funeral e perder este momento de despedida e homenagem, pode evidenciar aqui sentimentos de culpa, não ter cumprido com a sua função de estar presente, não é? Ainda que não tivesse nas suas mãos cumprir com esta tarefa. Vamos falar um pouco mais disto à frente, mas naturalmente que a impossibilidade de ver a pessoa perdida vem aqui não gerar apenas culpa, mas sentimentos de descrença. Eu não vi, será que aconteceu? Será que era mesmo a minha mãe ou o meu pai que estava naquele caixão? E aqui vem surgir muita ambiguidade no luto e podem ser até desenvolvidos, como vamos ver de seguida, lutos semelhantes a casos em que, por exemplo, pais que perdem os filhos, o corpo está desaparecido e não existe aqui um corpo para velar e fazer o luto e que vem aqui gerar muita descrença e dificuldades a integração da perda. Sabemos também que uma percepção positiva deste momento de despedida encontra-se relacionada com o afeto positivo nos primeiros meses após a perda, que tendem a ser os mais difíceis. Incapacidade em atribuir um significado à perda. Sabemos que esta tarefa é importante para o processo de luto, ainda que não seja importante para todas as pessoas, mas que proporciona aqui algum alívio e tranquilidade. Na maioria das vezes, este significado até se encontra aqui relacionado, como referia a doutora Margarida, a algumas crenças. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu recordo-me, com Mães em Luto, que muitos dos significados atribuídos estavam relacionados com a religião, como, por exemplo, ter sido uma escolha de Deus, o filho agora ou filha ser um anjo, e, portanto, o mais importante no significado é que faça sentido à pessoa que está em luto, mesmo que não faça sentido às pessoas à volta, traga aqui algum alívio e bem-estar. Porém, no contexto de uma pandemia em que a pessoa é envolvida por sentimentos de injustiça, de impotência e de revolta, é muito difícil encontrar um significado quando este é quase que duplamente importante nestas condições tão injustas e tão pouco expectáveis. Presença de sentimentos de culpa e de raiva. Dado até as características da Covid-19, não é? Este contexto pandémico quase que facilita que existam aqui muitos sentimentos de culpa. Não só por estar presente, mas também por pensar que de alguma forma pode ter contribuído para o contágio da pessoa que faleceu, por pensar que de alguma forma podia ter ajudado a salvar a pessoa que se encontrava doente, não é? Como, por exemplo, eu não devia ter sido naquele dia, fui um irresponsável, provoquei a morte dela, e só para perceberem, no fundo, representativo do sofrimento vivido pelas pessoas
é que por vezes não podiam ter feito de facto nada para salvar o outro, não sabiam que estavam infectados, não tinham como antecipar que iriam transmitir o vírus, mas de facto estes sentimentos de culpa não é originado pelos factos objetivos, mas sim pelo sofrimento atroz que a pessoa está a viver. E por vezes surge muito aqui esta culpa de sobrevivente quando ambas as pessoas estão infectadas e apenas uma sobrevive. Também representativo da dor vivida pela pessoa é que, de facto, surgem aqui sentimentos de raiva quanto aos profissionais de saúde por sentirem que não fizeram tudo, em relação às pessoas desconhecidas que a pessoa em luto acha que não cumpriu com os comportamentos de segurança e de higiene, em relação às entidades oficiais por sentirem que não cumpriam com as medidas de proteção e de controlo. Ou seja, no fundo, a tristeza, a raiva e a revolta é tão grande que a pessoa está chateada com a vida, com o mundo, com todos à sua volta, dizendo isto de uma forma mais simples. Em quarto lugar, temos a existência de questões pendentes. Naturalmente que a perda da pessoa não envolve apenas esta perda, não é? Por mais dolorosa que seja, traz aqui inúmeras perdas secundárias. Desde a perda da relação, por exemplo, o vírus roubou uma pessoa mais importante da minha vida, à perda das expectativas em relação ao futuro, tudo o que tinha planeado viver com ele foi destruído por um vírus, não é? E que vem aqui a aumentar a sensação de revolta, de injustiça e de tristeza e de impotência, não é? Suporte social reduzido. Nós sabemos que a morte costuma ser um tema tabu para todos, não é? Que por vezes até algumas pessoas têm medo de falar sobre a morte e estar em contacto com os seus medos e receios. Naturalmente que neste contexto em que a morte se tornou um tema tão presente nas nossas vidas, quase que as pessoas têm ainda mais medo de falar sobre isto. Nem sequer quero pensar sobre isso, não quero pensar sobre a morte, não quero pensar sobre nada. E de facto o suporte social, que normalmente em situações ditas normativas era dado às pessoas em luto, aqui fica um bocadinho reduzido, não é? E mais uma vez, mesmo que num contexto de confinamento e em casa com a nossa família, cada um de nós também está a viver o sofrimento e na maioria das vezes com estratégias diferentes, então o suporte social torna-se ainda mais importante e aqui, nesta questão do reduzido, vem dificultar o processo de luto. Dentro da mesma casa, ainda que isolados, e sabemos que o isolamento social é um fator de risco para complicações no luto, mas de facto, quando estamos confinados em casa, é difícil discernir o risco associado a este isolamento e vem aqui apenas aumentar os sentimentos de dor e de solidão. Por exemplo, em consulta, uma das coisas que as pessoas referem muito é que se eu pudesse sair, eu sinto que isto era diferente. Eu podia estar com os meus amigos, podia estar com a minha família, podia ir viajar, podia ir passar um fim de semana sozinho e refletir, e de facto estarmos confinados em casa vem dificultar ainda mais. E por vezes cada um de nós tem estratégias diferentes, alguns de nós preferem falar sobre a perda, estar em contacto com a dor, outros necessitam de mais tempo e de refletir sozinhos e aqui estas diferenças também podem gerar alguns conflitos. A sensação de ser invadido por questões acerca da morte. Em primeiro lugar, devido a esta ativação de lembranças de lutos passados e de emoções difíceis, não é? A acentuada proliferação do medo do contágio vem aqui reforçar a ansiedade face à morte e, por vezes, também o facto de termos um contacto constante com os meios de comunicação social vem apenas aqui a reforçar esta ansiedade e vem aqui evidenciar a necessidade de ter as notícias servem para nos mantermos informados e sentirmos que temos mais controle sobre o que está a acontecer, mas não podemos deixar que estas notícias também tenham controle sobre nós próprios, não é? E esse ter sempre a fontes fiáveis de informação. Outra tendência que vem aqui acentuar o sofrimento vivenciado é, por vezes, aqui uma atitude de alguma desvalorização, não é? Pensar que há pessoas piores do que eu, isto não é nada. No fundo, todas as dores e todas as perdas são legítimas, não é? A saúde mental, por oposição à saúde física, não é visível, não é quantificável, não é? Por vezes nós temos uma ferida e conseguimos quase que mostrar a gravidade, não é? E por vezes recorremos aos serviços de saúde. Com a saúde mental, por vezes tendemos a desvalorizar e a quase que estar até à última para pedir ajuda, porque sentimos que somos capazes, quando de facto por vezes necessitamos efetivamente de ajuda. E portanto, como profissionais de saúde e como pessoas que estamos com outras pessoas em luto e que necessitam de ajuda, é necessário aqui reforçar que todas as perdas são dignas e que o pedido de ajuda, seja a rede de suporte social ou um profissional especializado, é quase que aqui imperativo para o bem-estar. Desta forma, muito rapidamente e sem querer alongar-me, temos aqui 4 tipos de luto que podem ser gerados no contexto da pandemia. Em primeiro lugar, um luto inesperado, não é? Dado que por vezes a pessoa é surpreendida por uma perda inesperada, dada a rápida evolução, em alguns casos, da doença provocada pela Covid-19 e de facto a pessoa encontra-se
totalmente sem recursos emocionais para gerir a perda, o que vem aqui acentuar a zanga, a revolta e a dor, à medida que o choque vai desvanecendo e a pessoa percebe que o risco, que a morte, perdão, é real. Claro que nestas situações o risco de não existir uma despedida é elevado e as complicações no luto também podem ser elevadas. Por oposição, até pode existir aqui um luto antecipado, ou seja, que é aquele que ocorre antes da perda real de uma pessoa que já se encontrava em ameaça progressiva de morte. Este luto é muito frequente em contexto de doença crónica, mas naturalmente, por exemplo, pessoas que já estavam em risco ou que tinham estas doenças crónicas, quando da infecção pelo Covid-19, este risco torna-se quase que aqui superior. Porém, o que a investigação nos diz e o que vejo no contexto da consulta é que existe aqui um sofrimento quase diário e no contexto com a percepção da degradação da doença, da saúde da pessoa. No entanto, as pessoas o que sentem sempre é que, ok, nós sabíamos que ele ia morrer, mas até o momento da perda acreditamos sempre que há mais um dia, há mais um momento, e quase que existe aqui um processo, entre aspas, de negação, em que a pessoa não usa este tempo, por exemplo, para recorrer à ajuda, na maioria das vezes, mas sim para estar em contacto com a pessoa e acreditar que há sempre um pouco mais tempo para amar a pessoa que sabemos que no fundo vamos perder. Um luto ambíguo. Este luto costuma acontecer no caso, por exemplo, de pessoas que faleceram, mas que o corpo se encontra desaparecido e que de facto não há aqui quase que um corpo, entre aspas, para fazer o luto e para estar em contacto com a dor e com a realidade da perda. E no fundo vem aqui a trazer alguma ambiguidade e este luto encontra-se muito associado à perturbação do stress pós-traumático e que nos casos da pandemia não é a ausência no funeral, a ausência por vezes do contacto com o corpo e com o seu reconhecimento, vem aqui a fomentar o risco de existir esta ambiguidade e a prejudicar o processo de luto. Por fim, o luto desautorizado. O luto desautorizado costuma acontecer em perdas que são quase que aqui desautorizadas pela sociedade ou que não são valorizadas. Temos, por exemplo, quando alguém morre por uma doença estigmatizada, como o HIV, ou, por exemplo, alguém tem uma relação extraconjugal e a amante é impedida de ir ao funeral da pessoa perdida, não é? Quase que não há direito à pessoa a estar em luto. Não existe o direito de expressar as suas emoções. E, de facto, dado que agora o suporte social é tão reduzido, ou seja, as pessoas não facilitam que a pessoa em luto expresse as suas emoções e, por vezes, até a própria pessoa em luto tem medo de o fazer, não é? Porque toda a gente está a sofrer, toda a gente vivenciou algumas perdas, existe aqui algum receio de expor o que sentimos, de facto, existe aqui quase que um luto desautorizado. Muito rapidamente, só aqui 7, entre aspas, dicas ou alguns princípios para a intervenção psicológica e que podemos também aplicar a cada um de nós. Vou tentar ser breve, mas com alguma clareza. Em primeiro lugar, não adiar o luto. Ainda que confinados em casa e com o regresso às rotinas, é quase que fundamental e imprescindível que os primeiros dias sejam dedicados à perda e a estar em contacto com a dor. Em segundo lugar, ainda sobre estar em contacto com a dor, sabemos que dialogar sobre a perda, organizar os nossos pensamentos e expressar o que sentimos vem aqui a facilitar a integração da perda. No entanto, não basta apenas expressar as nossas emoções, como também é importante, como a doutora Margarida referiu no início, que exista aqui um repertório de estratégias para gerir as nossas emoções e para que este contacto com a dor seja produtivo. Seja desde uma rotina de autocuidado, estratégias de relaxamento, o recurso ao suporte social ou a ajuda especializada. É muito importante também relembrar que estamos a viver um contexto pandémico com inúmeras fragilidades e inseguranças e que por vezes podemos ter mais dificuldade na gestão da rotina e das nossas emoções, mas de facto não é fruto de nós sermos incapazes, não é? Mas sim de todo o esforço e todas as dificuldades que estamos a viver neste momento, não é? Não é uma fase dita normal da nossa vida, é uma fase que já é de grande fragilidade e que vem aqui a dificultar a nossa disponibilidade para estar com recurso a estas estratégias e gerir as nossas emoções. Praticar rituais do luto. Nós sabemos que também o facto de estarmos em pandemia e confinados veio aqui dificultar alguns rituais de luto que eram importantes. Sabemos que os rituais são estratégias que permitem homenagear a pessoa perdida e, simultaneamente, transformar a relação que antes era física numa relação meramente interna, emocional e simbólica. Sabemos que um dos rituais mais enraizados na nossa sociedade é, por exemplo, ir ao cemitério, colocar flores, em que sentimos que estamos a homenagear a pessoa ou até a limpar a campa e sentir que de alguma forma estamos a cuidar da pessoa perdida. Estes rituais tiveram aqui que ser reinventados, não é? Por exemplo, podemos acender uma vela em casa, juntar a fotografia da pessoa perdida,
podemos colocar flores, podemos criar um livro de memórias com fotografias, com poemas, com uma carta de despedida, podemos aqui criar uma caixa de memórias com pertences da pessoa, no fundo aqui tentar reinventar os rituais, desde que tenham significado para a pessoa em luto e não prejudiquem o seu bem-estar. A rotina de autocuidado, que é importante em qualquer fase da nossa vida, mas que se torna mais importante num processo de luto e no contexto de uma pandemia. Por vezes, até como estava a referir a doutora Margarida, algumas pessoas até podem sentir alguma culpa por em alguns momentos se sentirem bem. Por exemplo, recordo-me também no contexto da dissertação, algumas mães em luto que tinham outros filhos, por vezes sentiam culpa e sentiam-se mal por terem momentos de bem-estar e de se divertir e de rirem com os outros filhos, quase como se estivessem a trair o filho perdido e o próprio processo de luto. No entanto, o autocuidado é fundamental, desde ler, ouvir música, dar algumas caminhadas dentro do possível neste contexto pandémico, cozinhar, rezar, costurar, não importa, desde que faça sentido para a pessoa e contribua para o seu bem-estar. Respeitar o luto e as necessidades do outro. Sabemos que o processo de luto é altamente individualizado e único, cada um tem um processo de luto diferente. Sabemos que por vezes recorremos a estratégias diferentes, enquanto para uma pessoa pode ser importante falar sobre a pessoa perdida e falar sobre o que sente, para outra pode ser importante estar em silêncio a refletir sobre a perda. E por vezes é importante que seja respeitado o tempo de cada um para estar em luto. E uma forma quase que aqui fundamental para resolver estas dificuldades e divergências é a comunicação. Por exemplo, refiro ao outro que sente necessidade de estar sozinho, que ainda não se sente preparado, mas quando sentir que irá fazê-lo. Porque por vezes para a pessoa que quer muito falar, vê a outra pessoa que está em silêncio, por vezes quase que, ok, não está a sentir a dor como eu, quando na verdade é apenas um mecanismo de proteção e a pessoa necessita de mais tempo para estar em silêncio e a refletir. Portanto, torna-se aqui muito importante comunicar ao outro porque é que estamos a agir daquela forma e o que é que precisamos que o outro faça para nos ajudar. Por exemplo, para algumas pessoas é importante preservar os pertences e para outras é importante doar, por exemplo, a instituições de caridade. É importante discutir as razões em família para as necessidades de cada um, reconhecendo que estamos a viver um momento de fragilidade e que decisões precoces podem levar a culpa e arrependimento. Ou seja, é bom refletir sobre cada uma das decisões associadas ao luto. Procurar o apoio do outro, mais do que nunca, e avaliar quem é que está disponível para nos ouvir e, mais uma vez, se considerar necessário, quando o sofrimento é de tamanha intensidade que a pessoa não consegue quase cumprir com a sua rotina diária, concentrar-se numa determinada tarefa, é quase aqui como se o sofrimento se tornasse mais forte e a pessoa, entre aspas, cada vez mais fraca. E, de facto, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem, e vir aqui recolher ferramentas e estratégias para superar a dor e permitir um processo de luto um pouco mais pleno dentro do possível que é permitido alcançar. Dialogar sobre a morte também é importante, não é? E no fundo este contexto vem aqui suscitar, mas também é importante, como referimos há pouco, fazer algumas pausas regulares das notícias, redes sociais e deste tema, no fundo para encontrar aqui algum equilíbrio. Antes de terminar, também é importante aqui pensar num regresso progressivo à normalidade e em cumprir tarefas facilitadoras do luto que antes eram impossíveis de alcançar. Por exemplo, para pessoas religiosas pode ser importante realizar uma missa, para sentirem que cumpriram aqui com esta tarefa de homenagear a pessoa perdida. Pode ser importante regressar ao cemitério, plantar uma árvore num sítio que não é permitido ir e que agora já podem, e no fundo ter aqui quase que uma antecipação do que podem fazer e que até agora não era permitido. Como foi referido pela doutora Sónia no início, de facto nós somos seres sociais, necessitamos dos outros para nos sentirmos felizes e quase aqui para acabar com alguma energia positiva, entre aspas, e alguma reflexão, é que de facto o século XXI testou a nossa capacidade de manter a dimensão social e humana da morte e do processo de luto e quase aqui como um legado da pandemia pode ser aqui a ajuda mútua, o reinventar do apoio na comunidade e o facto de sentirmos que estávamos todos aqui, entre aspas, no mesmo barco. E o representativo disso é que algumas pessoas eram meras desconhecidas, mas até no contacto nas redes sociais ou na própria comunidade, foram aqui prestar apoio a pessoas que não tinham qualquer tipo de relação, que eram desconhecidas e que vêm aqui reforçar o quanto a comunidade e o suporte social é tão importante no momento de fragilidade e particularmente no luto, que tem aqui tantos rituais sociais. Muito obrigada, eu deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui também o contacto da Mind, caso sintam a necessidade de apontar ou ficar com este registro.
Não sei se posso interromper o compartilhamento para também poder ver-vos a todas e a todos novamente. Com licença, ok. Doutora Sofia, muito obrigada. Obrigada. Foi de uma extrema qualidade e a forma resumida como disse tanta coisa sem ser pesado. Parabéns. Estamos aqui a juntar o melhor de dois mundos. Portanto, parabéns também pela escolha dos oradores. Isto também conta muito. A qualidade dos nossos oradores não é pelos conhecimentos académicos que trazem, que foi necessário de uma parte e de outra, mas conseguiram juntar aqui o melhor de dois mundos. E a doutora Margarida falou há pouco da cabeça e da alma, e eu quase que aqui atrevo-me a dizer. Acho que perdemos momentaneamente a doutora Sónia, ou fui só eu? Eu não deixei de ouvir. Eu também deixei de ouvir. Obrigada, pensei que teria sido só É eu. uma falha de rede. Também não ouço e a imagem também desapareceu. Provavelmente sim, deve ter havido aqui alguma questão e entretanto a doutora Sónia com certeza irá perceber e irá conseguir entrar. Eu penso que enquanto fazemos este compasso de espera, Ricardina, se não te opuseres e se a doutora Margarida e a doutora Sofia também não, íamos aqui abrir o painel a quem quisesse colocar as suas questões. Podem colocá-las também no chat, que nós estamos atentos e podemos ir tomando nota. Caríssimas e caríssimos, também temos senhores, eu gostaria, como estamos a 15 minutos de terminar, não sei se mais alguém para fechar, há alguma partilha queira fazer? Queria só ler-vos um texto num instante, muito rápido. Com certeza. Gostava de vos ler um texto que diz: o que é que se diz no momento derradeiro que partilhamos com o amor da nossa vida? O que é que se faz quando percebemos que não há mais nada a fazer? Diz simplesmente adeus, pois podemos nos despedir daqueles que amamos da mesma forma que lhe dissemos olá tantas e tantas vezes. É uma dádiva, a dádiva do adeus. Eu acho que é um texto muito bonito, de um livro do Ciclo da Esperança, e gostava de partilhar convosco. Muito obrigada. Obrigada. Então, doutora Liliana Ricardina, posso só aqui fazer 2, 3 conclusões do que foi dito e depois passo-vos a palavra. Pode ser que fiz aqui um apanhado, sem prejuízo que se calhar vão receber depois as apresentações, não é? Pelo menos da doutora Sofia, ela é capaz de enviar, mas aquilo que na minha perspectiva me pareceu muito importante e que eu retive para trabalho, para técnicas de trabalho, gostei em especial relativamente à doutora Margarida. Muito importante sondar os recursos que as pessoas têm. Quando queremos fazer uma abordagem a este processo de luto e de acompanhamento, temos que ter a capacidade de perceber os recursos que cada ser tem, porque não somos todos iguais e não podemos querer trabalhar o luto de forma igual. Então, para eu ter uma estratégia de enfrentar um luto, eu tenho que perceber que recursos as pessoas com quem eu estou a querer trabalhar dispõem. O luto em tempo de pandemia não é de hoje, é verdade. Os ministros de culto são importantíssimos de serem chamados a este processo. Portanto, se há religiosidade, se há espiritualidade, devemos também perceber e envolver esses ministros para nos ajudarem nesse processo. Bons resultados conseguiremos nesta etapa se deixarmos que as emoções sejam efetivamente, ganhem eco, não travar as emoções. Estás triste, bastas passar por cima, é normal estar assim, mas passa por cima. Há gente que está pior que tu, isto não pode ser dito. Temos que permitir e dar espaço às pessoas que aquilo que estão a sentir, mesmo que rasgue a alma, é para ser sentido. Contudo, temos que depois ser reprodutivos com palavras positivas e sermos um canal mediador que depois consiga promover a reintegração dessa pessoa pós-luto. Relativamente aos rituais, realmente percebemos também que os rituais fúnebres, eles são importantes porque atribuem significado à perda, podem desvalorizar o sentimento de culpa e de raiva e, portanto, temos que nos reinventar nesses rituais. Temos aqui o exemplo dado pela Rosarinho de que um caixão tinha o vidro, outras alternativas poderemos ter, temos que nos reinventar para elas. As dicas que foram deixadas pela doutora Sofia, não adiar o luto, dizer aquilo que nos vai na alma, praticar os rituais,
de luto, lá está a reinventar mais uma vez, ter as rotinas de autocuidado, não descuidarmos de nós, procurarmos aquilo que nos faz bem, a leitura, a caminhada, respeitar o luto e as necessidades do outro, aquilo que é o meu luto não é o luto do outro, perceber a pessoa que está comigo, procurar o apoio, pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. E temos aqui a Farpa, que deixou já por 3 e 4 vezes apontamentos, não vamos ter vergonha de pedir ajuda. E dialogar sobre a morte. E aqui, procurar o regresso à normalidade. Este grupo, este webinar tem essa vertente. Aquilo que foi talvez o toque deste nosso encontro foi uma coisa muito, muito simples. A comunidade não quer falar da morte. A sociedade quer esconder a morte. Há vergonha, há pudor da morte. Mas nós fomos quase que unânimes em perceber que isso acontece. Então, ao falarmos hoje disso, a oportunidade deste webinar já é desconstruir esse caminho que todos nós temos por identificado. Passa por este webinar que é coletivo, mas obriga naturalmente a que cada um de nós, na nossa instituição, na nossa família, no nosso prédio, na nossa urbanização, no nosso condomínio, façamos cada um de nós a nossa parte, porque o todo constrói-se é com cada um de nós. Termino com um texto, não é meu, e está de longe na inspiração dos 2 textos belíssimos que aqui foi deixado. Está na Bíblia, porque também sou uma mulher de fé e espiritual, e acredito que o lado espiritual e o sobrenatural são um consolo para este tempo de luto. Uns encontrarão na espiritualidade a natureza, o céu. Não é isso que importa, não é isso que eu vou discutir. A minha espiritualidade e a fé transmito-as e quero-vos deixar com um texto belíssimo do livro de Eclesiastes que tem que ver com o tempo, que é o capital mais precioso, e acredito que se usarmos bem o nosso tempo, quando chorarmos aqueles que partem, podemos chorar por 2 vias, porque não tivemos com eles o tempo que gostaríamos ou porque tivemos o tempo que gostaríamos. E eu já vivi o luto, e a consola maior que eu tenho ao meu coração é, de facto, eu aproveitei o tempo com aqueles que amo enquanto estão vivos. Tudo tem o seu tempo. Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo próprio. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. Há o tempo de plantar, há o tempo de arrancar. Há o tempo de matar, há o tempo de curar. O tempo de destruir e o tempo de construir. O tempo de chorar, o tempo de rir. O tempo de estar de luto e o tempo de dançar. O tempo de atirar pedras e o tempo de as ajuntar. O tempo de se abraçar e o tempo de se afastar. O tempo de procurar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O tempo de rasgar, o tempo de coser. O tempo de calar, o tempo de falar. O tempo de amar e o tempo de odiar. O tempo de guerra e o tempo de paz. Termino neste versículo desejando que todo este tempo que se vem cumprindo de forma cíclica na vida de todos nós, seja nos próximos tempos um tempo de paz para todos. Muito obrigada pela oportunidade que me foi dada, peço desculpa por alguma coisa que tenha corrido menos bem, eu sou um bocadinho desarrumada, eu gosto mais de ser participante do que moderadora, já perceberam, mas espero ter honrado as moderadoras, o convite que me foi dado, os participantes, doutora Liliana e doutora Ricardina, muito obrigada pelo convite. Doutora Margarida e doutora Sofia enriqueceram, espero que isto aconteça mais vezes, eu irei ser participante seguramente, façam mais disto, porque, olhem, foi 2h30, não atendi telefonema, nem sequer fui ver e-mails, mas isto faz-nos bem à alma. Era bom que fosse numa sala em que depois a seguir íamos comer um pampilho, mas beber pronto, um café, beber um cafezinho e dávamos um abracinho, mas esse tempo virá. Um grande abraço a todas as técnicas e técnicos que estão na linha da frente da saúde às instituições do terceiro setor. Um abraço profundo, apertado, não baixem os braços, continuem de braços abertos que virá o tempo em que vamos abraçar e vamos sair disto muito mais fortes, eu tenho a certeza absoluta. Obrigada. Deus ricamente vos abençoe e conforte e console os vossos corações. E muito obrigada por esta obrigada oportunidade. A todos. E até breve. Obrigada. Obrigada pela presença também, todas. Até breve. Até ao próximo. Dia 25 de março, o próximo webinar. 25 de março, sim.
Obrigada, doutora Margarida, obrigada, doutora Sónia Lobato, por ter estado connosco e pela excelente moderação. Obrigada a todos. Um beijinho. Beijinho. Boa saúde. Obrigada. Liliana, ainda estás aí? Posso desligar? Eu penso que a doutora Liliana já saiu. doutora. Então vou desligar, vou fechar a sessão, posso? Ok. Ok, com licença e até breve.